Veja no ICL Notícias, segunda edição. Risco de guerra total no Oriente Médio. Irã responde à morte de líderes do Hezbollah e Hamas e lança 200 mísseis contra Israel. Tel Aviv e Jerusalém são atingidas enquanto população busca abrigo. Ataque acontece um dia depois de ofensiva militar por terra de Israel no sul do Líbano. Brasileira conta ao ICL como é a vida debaixo de bombas em Beirute. Não consigo vislumbrar uma forma dessa situação chegar a um acordo rápido. E as análises do cientista político Marcos Gorenstein, direto de Israel, e do professor de Relações Internacionais Reginaldo Nasser. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV, canais no Rio Grande do Sul. Já estamos aqui a postos para essa cobertura que está escalando entre Israel e também o Irã, que disparou um pouquinho menos, na verdade, né, de 200 mísseis. Mas a situação continua muito tensa por lá e a gente continua acompanhando. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Rodrigo Viana, prazer estar com saudade, vocês. Né? Eu também estava com saudade de aqui vocês. Pois é, rapaz. Sexta e Nos segunda. viramos, não sei como. Não me pergunte aqui, como. A gente não sabe nem como é que esse estúdio está aqui de pé. Até parece, queridos. Mas é bom estar de volta, ainda que seja para falar de uma situação tão tensa, né? Acontecendo agora por conta também das mortes das lideranças do Hezbollah no Líbano, né? Eles foram mortos. E Israel agora também está com o sistema de defesa deles, o Iron Dome, trabalhando, né? Por conta dessas centenas de mísseis que foram disparadas. Foi vamos dizer assim, né, Chico Sá, foi um tá ligado. Fica ligado. Tá ligado, mas o tá ligado já chegou aqui. O dólar já subiu, o petróleo já subiu no mundo inteiro. Então, as consequências a gente sabe como só de sempre, né? Rodrigo também vai trazer um panorama aqui para a gente da situação de momento. Vamos começar por aí, né? Evidentemente, escalada no Oriente Médio. Né? A gente tem um mapa aqui para colocar logo no nosso telão, o mapa para você entender onde está acontecendo essa nova fase do conflito. Né? Desde o ano passado, a gente vinha mostrando os ataques de Israel em Gaza. Olha como o mapa se ampliou. No começo, no ano passado, no final do ano passado, tudo estava concentrado aqui, né? Em Israel e na faixa de Gaza. Agora os ataques partem do Irã, cruzam outros países, cruzam Iraque, Jordânia e atingem o território israelense. Cerca de 200 mísseis, como disse a Gabi, foram disparados. É a informação que chega da imprensa dos Estados Unidos, que tem ligação direta com Israel. Então, há aproximadamente 200 mísseis disparados. A distância aproximada, alguém sabe a distância? A nossa produção aqui fez a conta, né, Gabi? 1.900 quilômetros de Teherã até Jerusalém, Tel Aviv. Né? Isso dá mais ou menos São Paulo, Salvador. Então, é como se de Salvador estivessem disparando contra São Paulo ou vice-versa, de São Paulo contra Salvador. E colocam-se em choque, né, duas potências militares. Israel com bomba atômica e o Irã, que não tem bomba atômica ainda, tem um programa nuclear bastante avançado. Os israelenses temem que a qualquer momento o Irã possa avançar para ter armas nucleares. Então, nós estamos vendo o conflito se transformar num conflito regional, envolvendo já vários países, né? A gente já tem Israel, Palestina, Líbano, a Síria, que também foi atingida por vários ataques israelenses, e o Irã. Os Estados Unidos, claro, evidentemente entraram e já se pronunciaram ao lado de Israel, disseram que o ataque do Irã contra Israel vai ter consequências
Curioso, né? O Israel pode bombardear, matar 40 mil pessoas, crianças, mulheres, em Gaza, e aí a Casa Branca não diz vai ter consequências para Israel, não. Mas agora os mísseis disparados pelo Irã contra Israel já geraram falas belicosas, duras, por parte do governo de Joe Biden, por parte da Casa Branca. Bom, além do ataque com os mísseis, que Israel diz que em boa parte foram interceptados, mas a gente não tem informação confiável, Gabi, porque os ataques aconteceram durante a noite. Alguns repórteres da CNN e de outras emissoras estavam lá em Tel Aviv, em Jerusalém, transmitindo. A gente via os mísseis passando pelo céu, mas também via aquele contra-ataque chamado Domo de Ferro, né, de Israel, que eles conseguem, em boa parte, interceptar os mísseis. Mas vimos alguns caindo. Não sabemos se caíram em área urbana, se foram interceptados e caíram fora das grandes cidades israelenses, Jerusalém e Tel Aviv principalmente. Então, isso ainda está. Imagens? Aqui estão as imagens, né, dos mísseis cruzando. Aqui me parece que já é o Domo de Ferro em ação, né? É o Domo de Ferro tentando interceptar os mísseis antes que eles atinjam as grandes cidades israelenses. Que gera esse efeito de luzes, né, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em ataques em países que não têm o Iron Dome, né? Exatamente. Mas eu vi algumas cenas na CNN e em outras emissoras internacionais mostrando alguns mísseis caindo realmente em território israelense. A gente não sabe se já caíram depois de interceptados ou não. Isso tudo não está claro, né? Ainda não está claro, e há muita informação e contra-informação. Mas além do ataque com um míssil, Chico e Gabi, aconteceu o ataque num metrô em Jaffa, que é uma cidade colada com Tel Aviv. Nós temos as imagens, né? Enquanto os mísseis estavam voando, um ataque contra uma área civil, portanto, né, em que 8 pessoas morreram. Os 2 atiradores e mais 6 pessoas que passavam pela região. Aqui nós temos uma fotografia dos 2 atiradores que agiram ali próximo a Tel Aviv. É uma cidade muito perto de Tel Aviv. Israel avisa que vai retaliar, os Estados Unidos avisam que vai haver consequência. E como é que fica a população civil? Bom, aí a gente tem uma diferença gigantesca. Eu estava vendo as manchetes e as imagens. Sabe quantos bunkers Israel possui no seu território? 1,5 milhão. Quase todo prédio em Israel tem um bunker, A população civil foi orientada a correr para os bunkers. Está aqui na manchete. Entenda como funcionam cerca de 1,5 milhão de abrigos no país. As leis exigem construção de estruturas em todos os prédios ou casas. A população buscou abrigo depois que o Irã lançou. Aqui se falava em 120 mísseis, que essa matéria depois foi atualizada, né? A gente tem informação que se chegou a quase 200. Mas o que interessa é isso. Tem várias fotografias, pessoas correndo, mísseis, sistemas impressionantes para conter os ataques e para proteger, até certo ponto, as famílias e os civis em Israel. Bom, e do outro lado? Não estou nem falando de Gaza, né? Em Gaza a gente viu o que aconteceu. Era um massacre. Israel falava, saiam das casas do norte de Gaza, que vai ser atingido. Pessoas corriam para o sul e no meio do caminho eram bombardeadas. Foi dizimada, né, em Gaza. A gente trouxe aqui, Gabi, as fotografias aéreas de satélite. Gaza foi completamente destroçada, destruída. Israel tenta apagar do mapa um povo inteiro em Gaza. E no Líbano, que agora é a ofensiva israelense no Líbano. Então, em Israel, as famílias correm para o bunker. E no Líbano, para onde que eles correm? Tem aqui a imagem, a manchete também. Sabe onde é que as pessoas vão? Para a praia. Perto de Beirute tem praia também, né? Então, como a gente vê em Gaza, né, Chico? Aquelas imagens das famílias. A pessoa corre da sua casa com medo de sofrer o bombardeio e põe o filho para dormir na areia da praia. Essa é a forma como os libaneses estão, civis, né? Estão podendo agir no meio desse ataque violentíssimo de Israel, agora contra o Líbano. 1.000 mortos já no Líbano. Civis fogem. E o Brasil anuncia que vai fazer voos de repatriação. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso, mas o principal é mostrar essa diferença de forças, né? No caso dos palestinos e dos libaneses, Israel já trucidou a Palestina e pode trucidar, se quiser, o Líbano, até porque não tem oposição. A gente comentava aqui na redação, se fosse no tempo da Guerra Fria, não estaria assim, não. Porque ali tinha
a contraparte tinha a União Soviética. Agora você não tem um contrapoder. Israel deita e rola, massacra, mata, apaga Gaza do mapa. E os Estados Unidos estão apoiando Israel e dizendo ainda, vai ter consequência para o Irã. Então, Líbano e Palestina. O futuro terrível para essas duas populações, libaneses e palestinas. E o Irã com muito mais força militar, um pouco mais afastado de Israel, mas também Israel tem um potencial militar muito maior porque tem o apoio dos Estados Unidos. O Irã tem alianças, né? Tem alianças com os países assim, fora do eixo ocidental, mas não é uma aliança tão forte como a gente vê de Israel com os Estados Unidos. Daqui a 5 minutos, a gente vai voltar a mostrar as imagens, Gabi, com a Heloísa Vilela, com os nossos convidados, o professor Reginaldo Nasser e o Gorenstein, que é um cientista social que mora lá em Israel e vai estar ao vivo também aqui com a gente. Reginaldo Nasser, aqui do Brasil, e o Gorenstein, lá de Israel, vão conversar com a gente, além da Heloísa Vilela e do testemunho de uma brasileira que mora lá no Líbano. Daqui a pouquinho, aqui nós temos os repórteres andando pelos bunkers e tal. Daqui a pouquinho voltamos ao tema da guerra com mais informação. Eu peço licença agora para falar 2 minutinhos, 3 minutinhos sobre a eleição. Nem parece, né, gente, com esse noticiário da guerra, mas faltam 5 dias só para a eleição municipal no Brasil. 5 dias. Né? Eu andei um pouquinho pela rua. Chico, você falou que você andou, que você viu um pouco mais em São Paulo de material do Boulos. É uma presença de rua mais forte hoje da campanha do Guilherme Boulos. Cresceu um pouco. É, bem mais forte do que a gente estava acostumado a ver. Um pouquinho também, viu, Chico? Mas em bairros, assim, mais da Zona Leste, que era a região que eu costumava frequentar, tem muita presença do Ricardo Nunes. Ah, sim, esse é. Não, o predomínio é do Ricardo Nunes. Isso que eu ia falar, o predomínio é do Ricardo Nunes. Muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. O Marçal, quase você não vê na rua. O Marçal é campanha de rede, na rua quase nada. E o Boulos fica ali no meio do caminho. Um pouco na rede, um pouco na rua. Principalmente região central, eu vejo mais. O Boulos, né? Isso. Exatamente. Bom, mas conversando nos bastidores das campanhas em São Paulo, o que a gente observa? Falávamos disso 2 semanas seguidas. O temor de uma arrancada de Pablo Marçal nesta reta final do primeiro turno. Ela já está acontecendo. O temor da campanha do Nunes, principalmente, é que essa arrancada seja suficiente para tirar o Ricardo Nunes do segundo turno. Hoje a gente teve a divulgação de mais uma pesquisa, Paraná Pesquisas. Ontem foram várias. E hoje, Paraná Pesquisas. E qual é a manchete? É essa. Marçal reage e embola a disputa para prefeito de São Paulo, segundo a Paraná Pesquisas. Como é que reage? Porque ele tinha dado aquela primeira subida logo no começo da campanha, depois ficou muito claro que ele era um agitador, ele aprontou demais, caiu, aumentou a rejeição dele e diminuiu um pouco a intenção de voto. E agora, de uma semana para cá, as pesquisas internas dos partidos também apontam uma recuperação do Marçal, que embolou de novo a eleição. O que mostra Paraná? Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, do Centrão, apoiado pelo Bolsonaro, com vice-bolsonarista. Ricardo Nunes, 27%. Guilherme Boulos, 25%. Empate, né? Empate técnico. E o Marçal um pouquinho atrás, com 22,5%. Só que 22,5%, se recuperando 2 pontos. Uma tendência de uma leve subida em todas. Em todas elas, uma tendência de subida do Marçal na reta final da campanha. E nas pesquisas internas dos partidos isso também aparece. E algo que a gente conversava também muito aqui, eu conversei com 2 pessoas que apontaram o mesmo, que fizeram a mesma análise. O voto do Ricardo Nunes não é consolidado, é um eleitor, sabe, que não se empolga com o Ricardo Nunes. Então ele não tem um eleitor consolidado, é um eleitor que talvez uma parte nem vá para a urna, e que o Marçal, dependendo da ação que fizer nas redes, se ele tirar 2 pontos do Nunes... já era. Já era para o Ricardo Nunes. E nesse embalo pode tirar sim, porque ele é um voto que empolga mais. Por incrível que pareça, São Paulo. O Marçal, né? É um voto que empolga mais. O voto do Ricardo Nunes não empolga nada, mas ele fez uma maratona com o Tarcísio de Freitas nas igrejas evangélicas. O Nunes. Pesada. Aí, quando lê maratona em relação a esses pastores, você pode falar também em trem pagador. Há um trem pagador que vai para essas igrejas. Sim. Aí você sabe que não digo que seja dinheiro vivo que vai ser despejado na igreja.
alto lá. Há uma promessa de benefícios, Sim. De de aprovação. compra. É. De compra, entre aspas, desses pastores. Então, pode ter um efeito também importante para o Nunes. O Tarcísio está desesperado. Tá. E está com inteiraço. Palácio dos Bandeirantes, totalmente dedicado à campanha nessa altura. Enquanto um outro pedaço do bolsonarismo está mergulhando na campanha do Marçal, nas redes. Então tá sem o a menor Tarcísio dúvida. com a máquina estadual e com a presença dele, e com as lideranças evangélicas. E o Marçal com lideranças de médio e pequeno porte no bolsonarismo, Ricardo Salles e outros, Sim. estão se engajando na campanha do Pablo Marçal, que está apostando muito nisso aqui que eu vou colocar na tela, no voto envergonhado, que não seria captado pelas pesquisas. Tem até manchete sobre isso hoje aqui na Folha de São Paulo. Ó. Marçal corre por doações na reta final e aposta no voto envergonhado. E não é assim um chute. Muitos analistas também apostam nisso, gente que tem experiência na eleição e que sabe ler pesquisa. Por isso que na pesquisa da Atlas, Gabi, que é a única feita pela internet, o Marçal está até na frente do Nunes. Por quê? Ali, o voto envergonhado não precisa ficar com vergonha, porque é um voto que se declara na internet, não tem o interlocutor, não tem o entrevistador. Então, Tá aqui, os eleitores do Marçal também estão muito na internet, né, Rodrigo? estão muito na internet. É. Então, vamos aguardar. As pesquisas mostram o Nunes um pouco na frente e empatado tecnicamente com o Boulos, mas com um voto pouco consolidado e o Marçal avançando nessa reta final. É o quadro que a gente tem em São Paulo, é a eleição que pode surpreender. Acho que vai ser uma apuração daquelas... que é rápido, né? Em 2, 3 horas a gente já fica sabendo, mas o comecinho deve ser emocionante, porque hoje a gente tem um tríplice empate entre os candidatos mais fortes e a Tabata conseguindo manter ali cerca de 10%. Tem até manifesto já de gente defendendo o voto útil no Boulos. O pessoal de esquerda assinou um manifesto. Pô, é o eleitor da Tabata, cuidado, você vai votar na Tabata e vai correr o risco de ter 2 bolsonaristas no segundo turno. Então, isso vai contar também na reta final. Saiu até uma carta, em contrapartida a essa, do Armínio Fraga, Luciano Huck, dos bacanas Do mercado. quase sempre endinheirados do mercado, firmando o voto na Tabata, com medo desse efeito, esse efeito do manifesto, esse efeito do voto útil. Você tem alguém ali na família que é ali centro-esquerda, que está indo na Tabata e com esse pânico gerado por esse manifesto, pela campanha em torno do Boulos, o Huck, o Armínio Fraga, esse povo está com medo de esvaziar totalmente a campanha da Tabata até domingo. Até agora isso não aconteceu, né, Gabi? Não, Faltando ela 5 mantém... dias, ela se mantém com 9, 10 pontos, está indo bem, foi bem nos debates, mas tem um pedaço do eleitorado dela que vai olhar, vai esperar a véspera da eleição. Se tiver risco de ir Nunes contra Marçal, um pedaço vai votar no Boulos, eu tenho certeza. Vai, porque não vai correr um risco jogar... Não jogar praticamente a democracia em São Paulo no lixo. É isso. Exato. E nessa hora, realmente, o comportamento muda muito, né? Quem tem receio justamente de que Marçal seja eleito acaba votando no candidato. Exatamente. É como no Rio também pode acontecer em torno do Eduardo Paes. Antes a gente considerava um pouco até uma estratégia um pouco sacana do voto útil. Todo mundo deve ter chance na eleição de ser votado. Mas com a chegada forte da extrema-direita no Brasil, eu não acho sacanagem alguma, cara. Eu acho que tem que preservar a democracia, tem que fugir do perigo. É isso mesmo. Muito bem, gente. Vamos voltar a falar da escalada da tensão lá pelo Oriente Médio? Claro, A é a gente notícia vai principal conversar hoje. com a Elo Vilela também sobre essa crise por lá. Rodrigo já explicou aqui que a gente teve cerca de 200 mísseis, né, balísticos que foram lançados lá contra Israel, informação que é da imprensa dos Estados Unidos. E, segundo o próprio exército israelense, a maioria foi interceptada. Justamente foram ouvidas explosões ali em Tel Aviv, a maior parte dos mísseis foi para lá, Jerusalém também, e foram direcionados também para a parte central e sul do país, um dia depois de Israel iniciar operações militares por terra, lá no Líbano, né, no sul do Líbano, para ser mais específica, e o Irã também diz que esse ataque foi uma resposta ao assassinato por Israel de lideranças do Hezbollah, o Hassan Nasrallah,
e também do Hamas. Você lembra do Ismail Haniyeh, a gente falou aqui a respeito dele, responsável pelas negociações de paz, e foi morto ali na época. Elô também acompanhando tudo isso muito de perto, não literalmente de perto, né, mas com muita informação para conversar com a gente. Elô, boa noite para você. Boa noite, pessoal. Que dia difícil, né? E que perspectiva trágica a gente tem pela frente quando você tem nos Estados Unidos um poder que não tem o menor interesse de barrar nada disso que está acontecendo. O que está acontecendo agora no Oriente Médio é consequência direta do governo dos Estados Unidos não terem tido interesse, disposição, vontade política, nada de barrar o que estava acontecendo em Gaza. E aí chegamos então a essa expansão das agressões e levando o Oriente Médio para a beira de um conflito muito maior, com consequências que a gente não tem nem como medir. É isso, Elô. A gente tem aqui mais uma vez um mapa para mostrar a distância. Rodrigo também já falou aqui sobre o cálculo que a nossa produção fez, né, Rogério Jordão, de a distância entre Teherã e Tel Aviv, mais ou menos 1.900 quilômetros, para a gente ter uma ideia aqui, trazendo para a nossa perspectiva no Brasil, para as pessoas terem uma ideia de distância. Isso dá mais ou menos de São Paulo até Salvador, né? O Brasil é um país bastante grande, para a gente ter uma ideia da distância que estão percorrendo esses ataques. Então, a gente está vendo aí na tela as imagens. A gente já teve o porta-voz lá do exército israelense se pronunciando também, dizendo que o ataque foi sério e que haverá consequências. Agora, há pouco também, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse em vídeo, ele fez um pronunciamento em vídeo para a população, ele disse que os ataques fracassaram e foram detidos pelo sistema de defesa e que o Irã vai pagar. Mas é importante dizer aqui que o Iron Dome não conseguiu deter todos os mísseis, não, porque também teve apoio dos Estados Unidos. Não tem sido suficiente ali o Iron Dome para conter todos esses ataques. A missão também do Irã na ONU soltou um comunicado depois dizendo o seguinte, vou abrir aspas aqui. Se o regime sionista se atrever a responder ou cometer mais atos de malevolência, uma resposta subsequente e esmagadora se seguirá, fecha aspas. Então, o Irã, que estava evitando também, né, Elô, se colocar de uma forma mais contundente, já tinha recebido ali ataques muito diretos, né, lideranças morrendo em território também, e mesmo assim não estava evitando que a situação se agravasse ainda mais, mas agora está se colocando com mais firmeza, vamos dizer assim, né? Eu acho que o que o Irã fez hoje foi uma tentativa de voltar a um equilíbrio de avisos de, olha, segura sua onda aí, né? Que não estava acontecendo. Porém, o Irã tem uma situação muito delicada, porque ele sabe, o governo do Irã sabe que qualquer ação como essa, a consequência imediata seria os Estados Unidos fecharem questão em torno da defesa de Israel, que foi exatamente o que aconteceu hoje. Não foi surpreendente, mas foi assustador ver a mudança de tom em todas as áreas do governo americano. Eu assisti entrevistas do Pentágono, do Conselho de Segurança Nacional e do Departamento de Estado. Os três com o mesmo discurso, que a gente vai defender o direito de Israel se defender, que a gente está com Israel, que esse ataque terá que ter uma resposta. O Departamento de Estado falou assim, esse ataque terá que ter uma resposta. Então, a entrada mais firme, né? Não sei nem se eu posso dizer entrada, mas uma resposta mais forte do Irã era tudo que o Netanyahu queria para poder fechar a questão, trazer os Estados Unidos para bem junto. E foi o que a gente viu em Washington hoje. 2 destroyers americanos estão no Mediterrâneo e a partir deles, foram disparados dezenas de interceptadores, como disse o porta-voz do Pentágono, e que eles ajudaram, então, a destruir os mísseis que foram lançados pelo Irã a Israel. E os Estados Unidos, com todo o discurso e a prática na defesa de Israel, não fez
absolutamente nada para defender as vidas palestinas que foram dizimadas pelo Estado de Israel. E agora faz tudo para impedir que o Irã diga para Israel, olha, não vem não, que eu também tenho armas, né? Não quero escalada desse conflito. Elô, a gente pode entender também, bom, esse jogo do Netanyahu, porque são milhares de vidas, mas é também um jogo político. O Netanyahu, até poucos meses, estava ameaçado de cair. Manifestação de rua todo dia em Tel Aviv, ele tinha uma oposição fortíssima, né? Há poucas semanas, talvez, né? Ele consegue retomar a ofensiva, retoma apoio, né, Chico? Popularidade. Popularidade. Primeiro com aqueles ataques cibernéticos ali, os ataques aos aparelhos eletrônicos, e depois com o avanço contra o Líbano. Ele consegue trazer os Estados Unidos para perto dele. Então, o jogo para o Netanyahu está ficando do jeito que ele queria. E tem mais uma peça nesse jogo, né, Elô? O Irã avança no programa nuclear. Israel já tem armas nucleares, além de ter todo o apoio do aparato nuclear dos Estados Unidos. O Irã não tem, mas tem um programa nuclear muito desenvolvido. Israel já disse que não vai aceitar que o Irã tenha arma nuclear, tenha bomba nuclear. Esse jogo todo não pode preparar o caminho para justificar um bombardeio direto ao território iraniano para evitar que eles concluam, já que eles estão próximos, né? Eu não sei, né? A gente não tem os detalhes, mas quem acompanha diz que eles estariam relativamente próximos de concluir essa construção de ter bombas nucleares lá no Irã, Chico. Né? Não, aí faz o serviço completo. Já estão avançados sobre o Líbano, chega lá e... talvez seja... Há alguns comentaristas que vão nessa tua linha aí, de que antes do Irã ficar mais forte, em termos de armas, já elimina... Você ganha justificativa para atacar jogo diretamente. Agora, o Irã é um país gigantesco, uma história você vê o mapa aqui, né, em relação a Israel, você vê o tamanho da... É gigantesco, e uma cultura e tem uma presença, né, Elô? Eu não sei, queria te ouvir sobre isso, esse cenário assim que eu... Olha, Rodrigo, eu acho assim, primeiro, o Irã sempre disse que o programa nuclear deles era para medicina, etc. e tal. Porém, o governo brasileiro, inclusive, né... fechou um acordo que foi desprezado pelos Estados Unidos, mas depois o Barack Obama foi lá e fez um acordo para garantir que o Irã não fizesse o enriquecimento do urânio a ponto do urânio iraniano virar combustível para armas nucleares. Só que o Trump foi eleito, foi lá e disse: esse acordo é uma balela, vou jogar isso fora, e rasgou o acordo e acabou com tudo. Então, assim, de novo... Os Estados Unidos trazem os problemas para a humanidade enfrentar, né? Porque se tivesse mantido o acordo, talvez a gente não tivesse nessa situação agora. Agora, tudo que Israel queria era trazer os Estados Unidos, porque Israel sabe que existe um grupo enorme no poder nos Estados Unidos que acha que seria muito interessante, sim, destruir qualquer oportunidade, qualquer programa nuclear iraniano. Então, para um conjunto enorme de setores da política entre democratas e republicanos, isso aí não faz a menor diferença, é muito interessante, sim, usar, porque aí é um jogo, todo mundo usando todo mundo, né? Usar Israel para atacar o Irã, para não ter que ser ele, Estados Unidos, a fazer esse trabalho sujo. Ao mesmo tempo, Israel tem esse interesse também. Foi o que você falou. Ao atacar o sul do Líbano e matar o líder do Hezbollah, o Netanyahu subiu nas pesquisas. Ele passou a ser bem visto dentro de Israel, porque milhares de pessoas saíram do norte de Israel por causa dos foguetes que o Hezbollah estava lançando desde que começou a chacina em Gaza. Então, assim, vocês desculpem, são muitos nomes que a gente tem que falar, mas está tudo interligado. Chacina em Gaza, ataques do Hezbollah no norte de Israel, milhares de pessoas saindo. Aí, na hora que o Israel vai lá e ataca o sul do Líbano, a população aplaude. É como se esquecesse todo esse contexto. Quer dizer, uma coisa é certa. O que a gente está vendo é uma tragédia, porque pode ter uma espiral de ataques e contra-ataques, e eu respondo e agora você responde, que só vai matar civis e não trará
sossego e paz para ninguém. Israel pode vencer um combate, pode ocupar uma área do Líbano, não terá sossego. E Hezbollah, você pode matar um líder, 2, 10 do Hezbollah ou do Hamas, porque essas organizações não são só organizações militares e políticas, elas são um espírito de resistência, de não entregar o seu território, vai muito além do que isso. Por isso que eu digo, Israel não terá sossego. É muito importante esse contexto, Elu, que você traz agora. Eu queria atualizar uma informação, Rodrigo. Lembra que você disse que aconteceu um atentado lá em Jaffa, Sim. né? E falando antes, na verdade, no mesmo momento ali dos ataques dos mísseis, é uma pequena cidade ali perto de Tel Aviv. E agora a gente tem informação de 9 mortos. Antes a gente tinha 8 mortos, agora a gente atualizou. 2 homens que saíram de um metrô, abriram fogo numa avenida contra várias pessoas. A polícia classificou, né, diz que eram terroristas. A gente está vendo aqui, se a gente puder abrir as imagens para ficar um pouquinho maior, do momento, né, que aconteceu o atentado e logo depois ali as consequências disso. A gente tinha 7 pessoas que tinham morrido. E, aliás, a gente tinha 6, né? E agora atualizou para 7. Então, a Além gente dos tem... dois no que atacaram. Justamente, a gente tem no total 9 mortos agora, portanto. Não, eu tinha falado que foi no metrô. Na verdade, eles saem do metrô e atacam na rua, né? Foi Isso. na saída da estação Foi do um metrô tumulto, em Jaffa. né? É Assim, isso. E fazem esse ataque, que me parece foi um ataque coordenado com o ataque dos mísseis, né? Ao mesmo tempo. Né? Exatamente, foi coordenado. Posso também aproveitar e falar do presidente Lula se pronunciando sobre isso, né? Porque ele... Está no México, né? Ele está no México, ele criticou hoje a falta de autoridade do Conselho de Segurança da ONU para mediar os conflitos envolvendo Israel. Interessante porque ele faz essa crítica logo depois, né? Foi agora o discurso de abertura do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, também com falas muito contundentes em relação a Israel. E aí agora ele também condenou a atitude do governo israelense por decidir invadir o Líbano por terra. E na semana passada, Lula já tinha sido muito firme também nessas críticas. Vamos ver a fala, então, do presidente Lula. Vamos assistir. O que eu lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Eu diria até que Lula balizou, né, Elo, vou te passar também, mas ele balizou até a declaração de outras lideranças de outros países também, né? Ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros a fazer isso. Com certeza. Eu acho só que é importante a gente ressaltar que essa fala do presidente Lula foi, com certeza, acredito eu, antes do ataque do Irã a Israel. Não que ele fosse falar diferente, mas ele muito possivelmente vai criticar também o ataque do Irã a Israel. Até onde eu entendo, né, o comportamento do presidente Lula, eu não posso falar por ele, obviamente, mas ele qualquer ato de ataque, de guerra, ele condena, né? Ele sempre condena, mas ele anda falando com muita veemência a respeito do que Israel está fazendo, por causa, obviamente, do número de civis que já foram assassinados, inclusive de muitas mulheres e crianças. A Oxfam fez um estudo que saiu hoje mostrando que Israel já matou mais crianças e mulheres em Gaza, nesse conflito, nos últimos 12 meses, do que qualquer outro conflito no mundo nas últimas 2 décadas. Então é por isso que o presidente Lula é tão enfático quando ele fala sobre o que Israel está fazendo. Não, eu ia pedir aqui, Elo, é importante a gente trazer a fala do presidente Lula, trazer aqui o mapa de novo, onde acontecem os ataques, para que a gente sinalize o tamanho, enfim, do desafio que o mundo tem pela frente, né? E o Chico falava, olha o tamanho do mapa do Irã, né? O país super extenso, com uma cultura milenar. Vamos lembrar que o Irã é muçulmano, né, Heloísa? Xiita, mas não é árabe, é persa, é uma outra coisa. Então, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. O Irã é muçulmano de linha xiita, mas eles são persas, são herdeiros, né? Se veem como herdeiros do Império Persa, né? Que tem história, que vem lá da época da Grécia Antiga. Então, é um país muito cioso da sua história, com uma tradição, com
com muito peso político, cultural, né? É um país que desde 79 está sob a administração da Revolução Islâmica que aconteceu no Irã e instituições que têm essa ligação religiosa, né? Uma presença forte das lideranças religiosas também e com muita força militar. E aí os ataques do Irã, a gente olha aí no mapa mais uma vez, não sei se a Ilô quer comentar, Gabi. Vou passar para a Elô, deixa eu só aproveitar que o mapa está ali e a gente está vendo ali os mísseis sendo lançados, né, assim, a distância onde percorreu, só para reforçar que hoje o ataque aconteceu principalmente em Tel Aviv, mas na semana passada a gente teve bombardeios em Beirute, que também estão ali no mapa, só para a gente ter ali uma ideia, né? Tem ideia da vizinhança, como é perto. Tudo muito perto. É que na semana passada foi de Israel contra Beirute e agora é do Irã contra Israel. Não sei se a Ilô quer comentar alguma coisa assim desse grande mapa, né? A guerra vai se ampliando, né, Heloísa? Vai ganhando mais dimensão. Vai se ampliando, vai se tornando muito perigosa. Agora é incrível a participação histórica dos Estados Unidos para criar esse conflito, né? Você falou que o governo hoje do Irã é um governo dos ayatolás, é um governo, uma revolução que só aconteceu porque os Estados Unidos e a Grã-Bretanha derrubaram o governo democraticamente eleito do Mossadegh e impuseram a volta do Shah do Irã. E a revolução foi contra, então, essa imposição do Shah do Irã. Para você ver, a gente podia ter um Irã hoje que tivesse uma relação diferente com os outros países da região, por exemplo, não é? Então, assim, a gente está vendo uma ampliação de um conflito. O Irã já disse que qualquer ataque vai responder. Israel disse que o Irã cometeu um grande erro e vai pagar por ele. Estados Unidos dizendo que esse ataque tem que ter uma resposta. E a gente vai ficando sem fôlego, né? Não, assim, Chico, não sei se você queria falar sobre uma... o Gabi, vocês me interrompem aqui, que às vezes a gente começa a falar demais. Mas a Rússia, né? O Irã tem uma aliança com a Rússia, não é no mesmo nível de Israel com os Estados Unidos, né? Mas a Rússia, de alguma maneira, pode funcionar como uma aliada, como um anteparo ao avanço dos Estados Unidos, ou não? Ou a Rússia vai assistir de fora? Heloísa, você tem o que... Até agora, zero pronunciamento. Não se pronunciou. O Irã disse hoje que ele avisou à Rússia e aos Estados Unidos que ia fazer esse ataque, como ele fez em abril. Vocês se lembram que o Irã lançou mísseis em Israel como uma resposta também àquele ataque à Embaixada de Damasco. E avisou com 8 horas de antecedência. Todos os mísseis foram neutralizados, como se diz na linguagem militar, né, pelo sistema de defesa israelense. Hoje, o Irã disse que avisou também. O governo dos Estados Unidos negou peremptoriamente que tenha sido avisado. A gente não ouviu nada da Rússia ainda, porém eu acho que a Rússia hoje não está em situação para bancar uma defesa de ninguém nessa altura do campeonato, envolvida como está com a guerra da Ucrânia. Então vai ser muito difícil a Rússia correr em socorro do Irã a ponto de evitar uma ampliação desse conflito. Eu acho que a população civil que está nessa região passa hoje por uma situação desesperadora, porque não vê de onde pode vir um escudo. Elô, eu queria também trazer aqui para você comentar, porque amanhã a gente vai ter o governo brasileiro começando uma operação de repatriação dos brasileiros que estão lá no Líbano, né? 3.000 brasileiros que pediram para o Itamaraty, que queriam deixar o país, uma operação chamada Raízes do Cedro. Vai sair do Galeão, do Rio de Janeiro, um avião da FAB que vai até Beirute, então, para uma retirada inicial de mais de 200 brasileiros, 230 brasileiros. Então, a gente está vendo aí a imagem desse avião da FAB que vai fazer o transporte dessas pessoas. E, Elô, você também conversou com uma brasileira, né, que mora lá em Beirute há 8 anos. Queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco dessa operação que está começando e também sobre a Viviane Guedes, né, que você conversou. Olha, Gabi, eu acho que essa operação
me dói falar isso, mas acho que está muito demorada. Eu venho perguntando a representantes do Itamaraty desde a semana passada, vai ter uma operação de retirada? Aí de uma hora para outra resolveram que tem que fazer a retirada, porque o aeroporto de Beirute ainda tá aberto e ainda está. Hoje até os voos foram suspensos por várias horas, mas foram retomados, mas nem todas as companhias aéreas estão fazendo voos regulares, então a situação vai piorando. E o que eu ouvia era, não, enquanto a situação permitiu, o aeroporto estiver aberto, as pessoas podem sair por conta própria. E agora, então, vai montar essa operação rapidamente. A gente tem uma matéria no nosso site, o icl.com.br, de um brasileiro reclamando. Vou sair daqui para fazer o que no Brasil? Vou ter assistência no Brasil? Não vou ter? Vou viver do quê? E depois, se eu quiser voltar? Então, nunca é fácil fazer essas operações, mas eu acho que talvez o governo brasileiro pudesse ter planejado isso com um pouco mais de antecedência. Mas vão lá buscar entre 230 e 240 pessoas, que é o que cabe nesse avião, e prometem fazer outros voos para levar mais gente, se mais gente quiser. Essa matéria que eu estava falando. Sim. Chega no Brasil e faz o quê? Vive do quê? Então, assim, não tem solução fácil, né? É situação de guerra, né? Ninguém podia planejar. Até o voo, sim, você está certa, Elô. Podia ter sido planejado porque o ataque ao Líbano já começou há algum tempo. Mas a vida futura de quem vem realmente fica difícil, né? Vai fazer o quê? E são Você quer salvar as vidas, são 21 né? São 21 mil brasileiros. São 21... É a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, está no Líbano. É muita gente. Não se sabe quantos querem voltar ou não, mas são 21 mil brasileiros. O Brasil tem uma ligação, uma colônia libanesa gigantesca. E o cedro, Gabi, é aquela árvore da bandeira. Isso. A bandeira do Líbano. Por isso que chama cedro a operação aí. É interessante, importante a gente trazer também. Queria trazer uma informação aqui, rapidamente, a gente já vai voltar a falar sobre a Viviane Guedes, que ela conversou, e também a gente tem um depoimento dela, que foi gravado especialmente aqui para o Série Notícias. Mas a Natuza Neri acabou de divulgar uma informação no blog dela, trazendo que o avião do presidente Lula teve um problema técnico e vai voltar para o México. O presidente estava participando ali da posse da presidente mexicana, né, a Cláudia Sheinbaum, que é inclusive uma mulher progressista, né? A gente já falou muito de origem judaica, muito bem lembrado, que a gente já falou muito a respeito dela aqui. Mas o avião presidencial, ele teve um problema técnico, então, depois da decolagem lá na Cidade do México, e aí vai ter que voltar para a cidade. Estava voando, inclusive, enquanto a Natuza publicou essa matéria, então ainda não retornou até o momento. E esse problema técnico, de acordo ali com a equipe do presidente Lula, a apuração da Natuza, já foi resolvido, só que os pilotos precisam aguardar o consumo de combustível para, então, o avião, a aeronave, voltar para o ponto, né, para o aeroporto da decolagem. Então, o presidente Lula estava ali na Cidade do México para a posse, estava voltando, teve um problema técnico, vai retornar, mas já está tudo certo, tudo resolvido. Vamos aguardar o pouso lá na Cidade do México em segurança. É um susto, né? Uma terça-feira complicada no mundo. As energias não estão boas. Mas fala, Elô. Não tão boa, não. Deixa eu contar para vocês, eu conversei com a Viviane Guedes, que é uma brasileira que mora no Líbano há 8 anos. Ela é casada com um libanês, um fotógrafo, jornalista, tem um filho de 11 anos. E ela não tem a menor intenção de ir embora de lá, ela quer continuar lá. Agora, eu tentei conversar com ela e trazê-la ao vivo para o programa, gravar uma entrevista. A internet estava horrível, não tinha a menor condição. Então, o que eu fiz? Eu fazia uma pergunta para ela e ela gravava a resposta no celular para depois me mandar. Fez uma entrevista do jeito que foi possível, porque a internet lá estava muito ruim. Então, acho que a gente pode trazer uns trechos e a gente complementa. Vamos lá, Elô, vamos assistir o Boa, Elô. Ela está onde? Ela está em qual cidade? Em Beirute, né? Beirute. Tá bom, vamos lá. A minha casa é próxima da embaixada francesa, é uma região que tem várias faculdades, tem vários hospitais, é uma região teoricamente segura, mas eu tenho um filho de 11 anos e a gente ficava escutando o barulho das bombas, de drone, de quando eles quebram a barreira do som, e por isso eu optei por sair um pouco de Beirute. E eu estou hoje na casa de uma amiga brasileira
que mora em Alca, que é a região onde fica a Embaixada Americana, né? Então, eu estou aqui desde sexta-feira, né, do dia do assassinato do Hassan Nasrallah, e estou aqui desde então, e não tenho previsão de voltar, não sei, ainda estou estudando as possibilidades. Então, só aqui reforçando, eu já falei do Hassan Nasrallah, né, a liderança do Hezbollah, que foi morta, e a Viviane, a gente estava explicando que a casa dela é em Beirute, então ela estava em Beirute e agora ela foi para esse lugar chamado Alca, conforme ela explicou aí no Justamente vídeo. porque ela estava incomodada, com medo, né? Os aviões, os ataques, ela foi para uma cidade fora da capital para se resguardar um pouco. Justamente, ela estava contando dos bombardeios desde a semana passada e também ela falou sobre como ela está se sentindo, né, que ela queria estar otimista, só que na verdade ela não vê uma solução a curto prazo. Então a gente tem mais um vídeo aqui para a gente assistir da Viviane. Vamos ver. Sinceramente, eu não consigo vislumbrar uma forma dessa situação chegar a um acordo rápido, né? Porque eles mataram quem eles queriam e continuam atacando cada vez mais. Então, eu queria ser muito otimista e dizer que daqui a pouco tudo se resolve. Não consigo ir dessa forma. O pior é que ela está certa, né? Não há perspectiva alguma, né? Infelizmente, eu tenho que concordar com ela. E a Viviane, ela faz parte de um grupo de brasileiras que estão conversando, se ajudando, se apoiando, checando como cada uma está. E ela, na casa dela em Beirute, ela chegou a receber 25 pessoas que foram saindo de outras áreas ainda mais tensas e foram para a casa dela. E dali, uma arranjou um lugar para alugar numa montanha, outra foi para uma casa de um parente. Ou seja, pela casa dela passaram essas 25 pessoas, para a gente ter uma ideia de como está a movimentação da população lá tentando se proteger. E ela foi buscar refúgio na casa de uma amiga que ela falou, bom, do lado da embaixada americana eu não vou ser atingida, porque é lógico, Israel não vai atacar a embaixada americana, né? Então, ela foi para o lugar que ela, no momento, acha que é o mais seguro. Muito bem. Eu estou aqui acompanhando também o Minuto a Minuto, né, de diversos portais de notícias. Achei interessante a fala aqui do ex-premier de Israel, o Naftali Bennett. Acho que a Elô vai querer comentar a respeito disso, porque ele disse que esse é o momento certo para o país agir contra o programa nuclear do Irã. Olha só. O alvo. Israel tem agora a sua maior oportunidade em 50 anos para mudar a cara do Oriente Médio. Ele foi para o X escrever isso, Rodrigo. Está entregando todo o jogo, Esse é o plano. Vai expandindo o ataque Esse ali. sempre foi o plano. Que é a história, né? Diga, Elô, diga. Esse sempre foi o plano e como eu disse, é o plano de grande parte do setor político dos Estados Unidos. A Kamala Harris, que não tinha nenhum evento marcado hoje, deu um jeito de aparecer em público e falou o seguinte: o Irã é uma força desestabilizadora no Oriente Médio. E aí contou, claro, que ela estava na sala de situação, como eles chamam lá, que seria uma sala de guerra, né? Com o Biden o dia inteiro e participou de todos os eventos, as conversas, a autorização para que os destroyers americanos ajudassem a interceptar os mísseis iranianos. Ou seja, o que mais me espantou é isso: o governo americano hoje não quis esconder de ninguém o fato de que está coordenando com Israel tudo o que está acontecendo daqui para frente. Isso é muito preocupante. Não, o objetivo é um ataque direto às instalações onde o Irã tem o seu programa nuclear. O objetivo é criar as condições políticas e militares e essas condições vão avançando. Nós estamos avançando para esse ponto. E a Elô trouxe mais uma peça desse xadrez. Quando a gente mostra o mapa aqui, o tamanho do Irã, como vira uma crise regional. Outra peça a Rússia não está no momento de dar apoio militar ou político para o Irã. Então você tem o Irã jogando sozinho, praticamente. O Irã jogando sozinho contra uma potência nuclear, que é Israel, e contra a superpotência militar, que são os Estados Unidos. Então é um momento, entre aspas, perfeito para Israel
golpear o programa nuclear iraniano e sair podendo cantar a vitória. Os caras vão ver como uma oportunidade histórica, né? Histórica. Exatamente. A gente só não sabe se isso vai ser bom para a campanha eleitoral dos Estados Unidos. Pois é. O envolvimento dos Estados Unidos em mais um conflito pode não ser uma boa coisa para a campanha de Kamala Harris. Vamos aproveitar, Elo, e trazer a posição, né, dos Estados Unidos a respeito disso. O presidente, o Joe Biden, disse hoje que mandou as Forças Armadas para Israel para ajudar a abater os mísseis, né, iranianos. Eu até disse aqui que o Iron Dome sozinho não estava conseguindo conter todos esses ataques, então o Biden já se pronunciou a respeito disso. Ele estava reunido com a vice-presidente Kamala Harris para discutir as ações que ele ia tomar e escreveu na rede social, no X, o seguinte: nós discutimos como os Estados Unidos estão preparados para ajudar Israel a se defender desses ataques e proteger os americanos que atuam na região, fecha aspas, Proteger Rodrigo. os americanos. Vamos matar 40 mil em Gaza, mais uns 20 mil no Líbano, vamos arrasar o Irã e assim a gente protege os interesses dos Estados Unidos. Como se não tivesse fornecendo forte armamento. Né, para Israel desde o início dessa... Mas esse é o interesse dos Estados Unidos. Eles não têm a menor preocupação com as vidas que se vão. Nenhuma. São os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, ponto. Agora, Elo, só para a gente avançar um pouquinho, porque a gente está às vésperas da eleição nos Estados Unidos, né? Do ponto de vista assim, dos partidos, tem alguma diferença nos posicionamentos dos republicanos e dos democratas? Muita gente até tende a ver os democratas com uma ligação mais forte com a máquina, com a máquina militar, né? Com o complexo militar nos Estados Unidos, do que o Partido Republicano. E o Trump, né, tem ligações aí com a Rússia, enfim, faz alguma diferença se ganhar Trump, né, ou se ganhar a Kamala? Olha, o Trump, ele está disputando com o Partido Democrata o título de quem mais defende Israel. Então, por aí a gente não vai ver muita diferença. Ele falou isso com todas as letras. Falou para uma reunião de uma organização judaica nos Estados Unidos. Falou, eu defendo vocês mais do que eles e tal. Por aí vai o discurso. Agora, o que existe tradicionalmente é que, em geral, os republicanos, nos últimos anos, têm sido mais isolacionistas, mais voltados para dentro do país do que para fora. Então, o próprio... Agora, isso funciona e não funciona. No discurso, é assim. Na prática, a gente teve o Bush invadindo o Iraque, né? Então, não resolve muito, né? E desde aquela época, quando ele invadiu o Iraque, já era claríssimo que existia toda uma equipe que estava no governo dele que queria aproveitar aquele momento para atacar o Irã e não conseguiu a desculpa apropriada. Agora, acho que está todo mundo vendo que pode ser a hora. Mas eu acho que isso pode criar problemas para a campanha de Kamala Harris. Sim. Ela está apostando que ela está dando sinal de força, de que ela está lá ajudando o Biden a apertar os botões que tem que ser apertados, mas isso pode criar problemas para ela, especialmente no Michigan. Especialmente no Michigan, eleitorado que é um mais estado jovem? que ela precisa ganhar. Não, é um eleitorado de muitos palestinos, muitos árabes, que tem feito campanha muito forte. Ela precisa de todo e qualquer voto para ganhar no Michigan, e isso pode ficar ameaçado. E sem o Michigan, a gente não sabe se ela tem um caminho até a Casa Branca. Pessoal, tem uma informação aqui de momento, um posicionamento da FAB a respeito do voo do presidente Lula. Comuniquei agora há pouco a informação a respeito disso, a informação da Natuza Neri no G1. Agora a FAB se pronunciou a respeito disso, divulgou uma nota dizendo que a aeronave presidencial apresentou um problema técnico após a decolagem do aeroporto da Cidade do México hoje. E aí, realizados com sucesso os procedimentos de segurança para a solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para que a aeronave retorne ao mesmo aeródromo da decolagem. Portanto, o que está dizendo aqui a FAB é
que o voo ainda está em curso, eles vão consumir todo o combustível, como já tinha adiantado a Natuza, para daí poder voltar para a Cidade do México depois desse problema técnico. Ô, Chico, mas você vai consumir todo o combustível é porque precisa fazer pouso de emergência. Sim. Você Normalmente, consome o combustível quando você tem que fazer pouso de emergência. Será que ele tá sem o trem de pouso? Às vezes você vai pousar sem o trem de pouso. Bom, estou fazendo suposições aqui, sem ter informação nenhuma. Mas como o comunicado da FAB diz, os pilotos têm que consumir todo o combustível para poder pousar de volta, eu, pelo que conheço de aviação, que não é tanto assim, mas normalmente é quando tem um problema no trem de pouso que você tem que pousar direto com a estrutura do avião direto na pista. Sim. Então é uma situação que a gente tem que com certeza, acompanhar. não tem motivo nenhum Pois é. para você gastar o combustível se você está com o avião tudo em dia. claro. Ele vai parar ali, abastecer o que já gastou e ir embora, né? Então, é uma situação ainda delicada, hein, gente? Vamos acompanhar, ficar de olho. Certamente os jornalistas brasileiros... Havia uma comitiva de jornalistas, eu não sei, alguns devem estar até... Porque às vezes alguns viajam, né? Dentro do avião do presidente Lula. sim. Não sei se alguns estão ali dentro, se tem gente ainda que ficou no México e que pode nos trazer informação. Eu vou até tentar falar com uma pessoa que eu sei que está lá. No mínimo você tem a Agência Brasil, a EBC, né? Você tem os jornalistas Os do jornalistas governo. que acompanham o dia a dia do diretamente. governo. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque a FAB diz, não, foi tudo resolvido. Mas se tivesse sido tudo resolvido, estava vindo para o Brasil. Gastar o combustível e voltar. Gastar o combustível e voltar, a gente tem que ficar de olho. Não quero fazer nenhum alarmismo, mas vamos acompanhar. O Maurício Arruda, aqui, nosso diretor de jornalismo, também diz que acredita que não pode pousar com o tanque cheio, que seria, por isso, essa necessidade. Não pode pousar com o tanque cheio, Exato. mesmo com o trem de pouso normal, é isso? Mesmo com o trem de pouso normal, pelo que diz aqui. Mas a gente ainda vai continuar acompanhando esse assunto, né, para poder trazer as informações que forem chegando, porque ainda o voo está acontecendo, mas, de acordo aqui com a FAB, essa é a informação que a gente tem de momento. O voo continua acontecendo, vai consumir todo o combustível e aí voltar para o aeródromo, né, para o pouso ali, para o posto de decolagem na Cidade do México. Elô, obrigada por hoje. A gente se vê logo, querida. Valeu. Boa noite, querida. Obrigado. Ok. A gente continua por aqui agora para continuar conversando, né, Rodrigo, a respeito da situação toda no Oriente Médio. A gente vai conversar com um brasileiro que está em Israel, o cientista político Marcos Gorenstein. A gente falou a respeito dele na abertura do podcast do lado esquerdo do muro. Ele é carioca, vive em Israel desde 2010, inclusive desenvolveu um projeto para aproximar árabes e judeus. O Marcos mora na cidade de Modim, que fica em Tel Aviv e Jerusalém. E ele pode escrever melhor para a gente, né? Contar a situação por lá de momento. Já vou dar boa noite para o Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo ao ICL. Prazer falar contigo. Se você já puder contar para a gente a situação por aí, por favor. Olá, Gabriela. Olá a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A situação aqui, nesse momento, 1h tá mais calma, né? A gente, mais cedo, por volta de 7h30, 8h, foi quando realmente a coisa ficou séria aqui. Mas agora o ataque aparentemente acabou. Em algum momento foi falado que poderia ser a primeira onda, mas no momento a informação que a gente teve é que tudo volta à mesma tranquilidade, à mesma normalidade, não pode ser tranquilidade, mas à mesma normalidade que a gente tinha até 7h da noite. Tudo funcionando na medida do possível. Eu queria perguntar para o Marcos se do local onde ele está foi possível ver, ouvir os mísseis lançados pelo Irã contra Israel, ou então o sistema do domo, né? Como a gente vê nas imagens das agências internacionais. Você conseguiu observar alguma coisa em relação a isso? Tocaram sirenes? Como é que foi a orientação para a população civil que mora aí em Israel, Marcos? A orientação foi para que todo mundo ficasse o mais próximo possível de lugares protegidos. Na minha casa tem um quarto, né, que é um quarto bunker, né, ele é reforçado, então na hora que a sirene tocou, eu tenho 3 filhos pequenos, a gente corre todo mundo para o quarto, fecha a porta. Eu não vi mísseis, porque a janela ela fica fechada com uma placa de aço, né, para evitar estilhaços e tudo mais, então a gente fica selado, ficou 1 hora fechado dentro do quarto, uma sirene atrás da outra, com um aplicativo no celular tocando, mas a gente ouvindo a sirene tocando lá de fora. E aí, depois de 1 hora que a gente estava lá dentro, recebeu uma informação da guarda, da guarda interna, né? Eu esqueci agora a tradução, como é que chama? O pessoal que trata, né? O pessoal do exército que trata do home front, né? O pessoal aqui de dentro, para que a gente podia sair dos bunkers e que
o ataque tinha acabado. Então, a gente saiu. Mas eu não consegui ver nada porque eu estava dentro do bunker durante 1 hora. Ô, Marcos, depois desse susto de ter que levar a família ali para o quarto, para o bunker, qual é a sua perspectiva, o seu ânimo, assim? Como é que você avalia? Você vai ter paz nos próximos dias? Como é que você avalia a situação? Paz, eu acho que é uma palavra tão distante da nossa realidade hoje, né? Que é uma coisa muito, muito complexa. A gente está quase 1 ano, né, dessa guerra insana. Na segunda-feira completa 1 ano do ataque terrorista do Hamas, e aí a guerra começa. A gente vê tudo que aconteceu em Gaza esse último ano, agora o que está acontecendo no Líbano. Eu não tenho uma perspectiva muito positiva eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, essa é a verdade. Durante todos esses 11 meses, todas as possibilidades que a gente tinha de fazer um cessar-fogo, a gente viu que o governo de Israel, o Netanyahu, né, pessoalmente, ele criou uma série de obstáculos para impedir que o cessar-fogo acontecesse. E agora, desde que começaram os ataques no Líbano, né, no caso, vamos dizer assim, do caso mais emblemático foi o caso dos pagers, né, dos beepers, começaram a explodir, ou seja, nas 2 últimas semanas a gente viu uma praticamente destruição, não vou dizer destruição, mas vamos dizer uma desbaratanização do Hezbollah, né? O Hezbollah completamente perdido, né? Então, Israel vê hoje, nesse momento, uma certa possibilidade de poder avançar em outros objetivos que vão para além, né, das suas fronteiras diretas. E é mais ou menos isso que a gente está vendo hoje também nesse tudo. Então, assim, o governo israelense já disse antes, inclusive, do ataque iraniano, parece que eles passaram mensagens falando que se o Irã atacasse Israel, não importa o número de mortos, o número de mísseis que se caíssem aqui dentro, Israel atacaria unidades de petróleo ou nucleares do Irã. Então, a gente realmente pode estar prestes a ver ataques israelenses a essas instalações iranianas nessa noite. A gente também já viu, inclusive, ministros, né, dizendo que é uma oportunidade, né, como a Gabriela colocou anteriormente, e, sem sombra de dúvida, essa é uma noite, os próximos dias serão dias muito tensos aqui, né, sabe? O dia que começa, inclusive, as festividades judaicas, amanhã é o Ano Novo Judaico. Marcos, a gente estava vendo aí, enquanto você estava explicando as imagens, né, dos ataques, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que funciona o Iron Dome, até porque a gente teve o Iron Dome atuando, mas não a contento, né, não conseguiu conter o suficiente, porque a gente teve cerca de 200 mísseis que foram lançados do Irã e teve um apoio dos Estados Unidos. Então, como é que funciona esse apoio quando acontece de outros países? A gente até anteriormente já teve apoio de outros países que não só Estados Unidos, até a Arábia Saudita, outros países como França também, enfim, países da Europa que já apoiaram em casos como esse. Então, queria que você pudesse explicar um pouco para a gente. Em abril, a gente teve o apoio da Inglaterra, da França e da Jordânia, e a Arábia Saudita e os Emirados Árabes deram liberdade para essas forças aéreas atuarem em seu espaço aéreo. A gente já teve informação agora que a Jordânia também atuou nesse ataque de hoje. Nesse agora. Nesse de agora, isso. Atacando mísseis, ajudando a derrubar parte dos mísseis. Houve a gente não tem informações de quantos mísseis caíram, chegaram a tocar o solo aqui, enfim. Aparentemente alguns, né? Eu não tenho acompanhado pelas redes ninguém. Se tivessem mísseis caídos, a gente já está vendo fotos e tudo mais. Que a gente viu já, parece que teve uma pessoa morta e, por mais trágico, a única pessoa que morreu nesse ataque é um palestino de Gaza que vivia na cidade de Jericó, na Cisjordânia. Foi a única pessoa que morreu, um estilhaço do míssil gigante caiu em cima da pessoa, tem um vídeo, é uma coisa absurda, assim, que é inacreditável, mas foi a única vítima, fatal. Então, e a gente não viu, né, explosões pelo país inteiro. O domo de ferro, que você perguntou, ele é um sistema de proteção que ele é usado para mísseis de menor alcance. No caso, os mísseis que saem de Gaza, que eram feitos pelo Hamas, e também até mísseis de menor alcance que eram lançados pelo Hezbollah no norte do país, né? Hoje, um dos sistemas de defesa que foi usado é o sistema chamado Flash, ou Flash 3, que é mais ou menos a mesma ideia, né? O radar detecta que o míssil está chegando e ele lança um míssil interceptador, que a ideia é que ele exploda no ar, assim, vá de encontro, né, ao míssil que está chegando aqui e exploda. E a gente vê em vários desses vídeos, né, que
que passam aí pela internet, a gente vê realmente os mísseis se chocando e ouvindo os barulhos. Então, é mais ou menos esse é o sistema de defesa que foi usado hoje. Possivelmente a gente tinha caças também, né, no ar, mas boa parte dos caças foram usados no ataque de abril, eles foram usados para derrubar drones, né? E nesse ataque de hoje, a gente teve somente mísseis balísticos, que demoram cerca de entre 7 e 9 minutos, né, para sair do Irã e chegar aqui em Israel. Marcos, uma tentativa, eu sei que você mora aí, tem a questão pessoal, familiar, ele explicou para a gente que teve que correr com os filhos para uma espécie de bunker, né, que tem dentro de casa e tal, então tem a questão pessoal de quem está vivendo a situação. Mas você também é um analista, né, do que está acontecendo em Israel e no Oriente Médio. A gente dizia agora mais cedo com a presença da Heloísa Vilela que Netanyahu, de certa maneira, vai se fortalecendo quando colhe vitórias, quando consegue matar o líder do Hezbollah, quando ataca o Líbano, né? Parece que vai recuperando o terreno. Politicamente, qual que é a situação hoje aí em Israel? Netanyahu já teve que enfrentar manifestações gigantescas no começo da ocupação de Gaza. Como é que é a situação política? O que você projeta para as próximas semanas, para os próximos meses, em relação à política interna aí, que era um ponto fraco também do Netanyahu, né? Pois vamos projetar um tanto quanto difícil por conta, né, bola de cristal, aquelas coisas. Mas o que eu vejo hoje é o seguinte. Hoje, se a gente for falar do que está acontecendo em Gaza, há hoje maioria da população israelense que é contra a continuidade da guerra em Gaza. Apesar do governo, lá no dia 7 de outubro, ter prometido que um dos objetivos da guerra era a destruição do Hamas, hoje a maior parte da população israelense é a favor de um cessar-fogo, mesmo que isso não represente o fim do Hamas, mas que os 101 reféns israelenses que estão na faixa de Gaza voltem, voltem, não estão vivos, os que estão mortos, eles sejam retornados aí. No que diz respeito ao Líbano, a guerra no Líbano, né, não a guerra com o Líbano, mas a guerra no Líbano, a gente tem uma posição muito diferente. A gente tem a maioria da população defendendo, né? Afinal de contas, o que a gente teve foi no dia 8 de outubro, o Hezbollah começa a atacar Israel em apoio ao Hamas, e desde então o que a gente tem é 60 mil refugiados no norte do país que não conseguiram retornar às suas casas. Então, quando Israel ataca, e nessas 2 últimas semanas, aí, desde o ataque dos Bípedes até agora, ele conseguiu realmente dar essa destruição aí parcial, quase total do Hezbollah, sem sombra de dúvida, é um ponto forte do governo. Agora, uma coisa que chama muito a atenção é que a oposição israelense, tanto o Benny Gantz, né, que estava no governo com Netanyahu até pouco tempo atrás, né, quanto o Naftali Bennett, que foi o primeiro-ministro, né, hoje ele não está na política, ele saiu, ele não é deputado hoje, mas enfim, dá os seus palpites, quanto o Avigdor Lieberman, que também é um deputado da oposição, o Yair Lapid, que é o líder da oposição, todos eles defendem a guerra no Líbano, né, a guerra com o Hezbollah. Ou seja, eles acabam, de uma certa forma, defendendo a política do governo. Então, nada mais é consequente que o governo acabe ganhando força também. Eu acho que, para além disso, a gente tem um ponto interessante, é que essa semana o governo tinha 64 cadeiras, aqui o parlamento são 120, então você precisa de 61 cadeiras para ter maioria, e nessa semana a gente teve a entrada de mais um partido no governo, o deputado Gidon Sa'ar. Esse deputado ele já foi do Likud, que é o partido do Netanyahu, inclusive ele saiu do Likud no momento em que ele participou de primárias para disputar a liderança do Likud com o Netanyahu. Ele perdeu de lavada, foi quase uns 70-30 mais ou menos, e ele saiu do Likud, foi para a oposição, ele não consegue ter muitos votos, enfim, está sempre se coligando com outros partidos, se coligou com o partido do Benny Gantz na última eleição, entrou, conseguiu passar a cláusula de barreiras, e agora ele pegou esses 4 deputados que são do grupo dele, e eles entraram para o governo. Ou seja, eles saíram da oposição e eles entraram para o governo. Então, hoje, a coalição do Netanyahu tem 68 cadeiras. Ela está mais estável do que ela estava há 5 dias atrás. Porque antes a gente tinha, por exemplo, se o Ben-Gvir, né, que é o ministro da extrema-direita fascista, né, quando ele pressionava o Netanyahu falava que tinha que ceder, porque senão o governo dele ia cair. Agora, o Ben-Gvir perde um pouco de força nesse caso. Ou seja, a gente tem um governo mais estável, um governo que aparentemente, você ainda tem milhares de pessoas indo às ruas, eu vou a manifestações todo sábado à noite, eu
nas manifestações contra pelo fim, pelo cessar-fogo, pela queda, tudo que for possível, né, para que a gente mude de uma vez por toda essa realidade. Mas, aparentemente, o que a gente tem hoje é um governo relativamente estável que pode ser, continue, caso, enfim, né, a gente não consegue avaliar o futuro, mas pode ser que se mantenha no poder até dezembro de 2026, que é quando o mandato acaba. E isso aí seria muito trágico. É isso. Muito bem. Marcos, quero muito agradecer a sua presença aqui. O Marco Gorenstein é brasileiro e vive lá em Israel, né, mais especificamente na cidade de Modim, entre Tel Aviv e Jerusalém, e também apresenta o podcast, está no podcast junto com o Miragaia, né, inclusive, do lado esquerdo do muro. Obrigada, Gorenstein. A gente se fala em breve. Obrigado. Que dê tudo certo por aí. Boa sorte, boa sorte. Bom. A gente continua por aqui conversando a respeito disso. O professor Reginaldo Nasser está chegando aqui, né, para conversar com a gente a respeito dessa história. Ele já está aqui, vai dividir a tela com a gente. Professor, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Professor, a gente falava há pouco sobre a declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a respeito de mandar as Forças Armadas para Israel, né, dizendo que é para ajudar a abater os mísseis iranianos. E o Biden, ele disse que está discutindo como os Estados Unidos estão preparados para ajudar Israel a se defender desses ataques. Eu achei interessante, quero ouvir o professor a respeito disso, porque ele está dizendo que vai ajudar Israel a se defender desses ataques, mas, na verdade, os Estados Unidos ajudam sempre financiando armas, né? Mandando armas, financia as armas de Israel, que são utilizadas, normalmente foram muito utilizadas ali na faixa de Gaza e continuam dando munição a todo esse conflito que está acontecendo. Queria te ouvir a respeito disso. Estados Unidos, o Israel nunca ataca, né? Ele sempre defende. Inclusive as forças de Israel, elas chamam forças de defesa, né? Então é isso. Quer dizer, as bombas de 2.000 pounds que foram jogadas a centenas, se não milhares, em Gaza, agora também jogando no Líbano, né? Arrasa quarteirão, para defender também, né? Então, os Estados Unidos é isso. Quer dizer, hoje eles já atuaram. Então, os Estados Unidos não é que ele apoia Israel. Os Estados Unidos está na guerra. Os Estados Unidos está na guerra em Gaza, os Estados Unidos está na guerra no Líbano, e os Estados Unidos já está na guerra com o Irã. Os Estados Unidos está em campo. Esse é o fato definidor da política do Oriente Médio. É isso que eu tenho avaliado como fator principal, porque você não tem um outro poder da mesma proporção do outro lado. Então você tem um desequilíbrio muito grande de forças. Então eu tenho, nos últimos dias, tenho pensado sobre isso, tenho dito o seguinte: todo mundo diz que o mundo é multipolar, em vários aspectos a China é importante, a Rússia, estão presentes no Oriente Médio, você tem o BRICS, tem tudo isso. Mas quando o assunto é guerra no Oriente Médio e Israel, o mundo é unipolar. Porque nenhuma outra grande potência, nenhum outro Estado vai entrar nisso. Então o Irã está isolado, completamente isolado. Então veja como é que são as análises, né? Eu vejo que muito Israel está isolado. Israel está isolado onde? Ele mantém o comércio com todo mundo. Mantém bom relacionamento concreto. O Netanyahu, quando se critica o Netanyahu, quando ele fala sai da Assembleia, aquele teatrinho, vai dizer que ele está isolado? Pelo amor de Deus, quem está isolado é o Irã. Qual país árabe que vai ficar contra o Irã? Nenhum. Grande potência, a Rússia e a China vão entrar, as últimas consequências pelo Irã? De jeito nenhum. Então o que nós estamos assistindo é uma unipolaridade da maior intensidade. Essa é a questão. Quer dizer, para além das variáveis nacionais, regionais e tudo mais, em última instância, esse é o fator que define, não há outro. Então, ou seja, Israel, para, aspas, se defender do Irã, precisa dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai lá. Mas a Rússia não vai para o Irã, a China não vai.
Aí é que está. E nenhum outro país. A Jordânia ajuda Israel. Né? Aí depois Netanyahu vai na ONU e fala árabes e israelenses, pataquada. Elite árabe está com Israel. Essa que é a questão. A gente tem que... Eu estou num momento muito pessimista, mas eu acho que não consigo ver de outra forma o que está acontecendo na região. Não, é sem perspectiva. Aí pense nisso no povo libanês. Esse é que está isolado mais do que tudo. Ainda dependendo do Irã. Uma parte. Sim. Não, o povo libanês... Tá vendo? Já tem 1 milhão de deslocados, mais de 1.000 mortos. O Líbano está na maior crise econômica e social da sua história e agora vem com a guerra. Agora, mesmo no Líbano, tem uma parte boa da sociedade libanesa que está gostando que Israel faça isso, porque é para tirar o Hezbollah. Sim. Isso é fato. Eu vi vários deputados libaneses falando. Então, não existe esse negócio de bloco árabes, os árabes. Isso é uma ficção árabe. Ficção. É coisa folclórica. Porque na hora da ação política, como qualquer sociedade no mundo, como qualquer uma, tem divisão de classe. Essa que é a questão. Professor Nasser, a gente colocou o mapa mais cedo aqui, acho que era bom se a nossa produção pudesse colocar de novo aí o mapa. O professor Reginaldo Nasser explicava para a gente que o Irã, na verdade, está sozinho nessa batalha. A gente conversava com a Heloísa Vilela também mais cedo. A Rússia tem a guerra da Ucrânia, não se manifestou ainda. Estados Unidos, claro, estão na guerra. O professor Reginaldo Nasser usou a palavra. Não é que eles estão apoiando, eles já estão na guerra contra o Irã. Né? Eu queria tentar entender um pouco mais até onde isso pode chegar, professor Nasser. Quer dizer, é o momento, já teve liderança lá dentro de Israel, a Gabriela leu agora há pouco, que disse, é a hora de atacar o programa nuclear iraniano. Essa é a hora. Nunca houve uma oportunidade tão boa, entre aspas, para que o Irã fosse atacado diretamente. A gente pode esperar para as próximas horas ou os próximos dias bombardeio direto contra o território iraniano e aonde que isso pode nos levar, professor Nasser? Foi o Naftali Bennett que deu essa declaração, professor, só para contextualizar aqui, o ex-primeiro-ministro de Israel. Sim. Não, com certeza, Edgar. Olha, Rodrigo, se você fizesse essa pergunta até no dia anterior dos pagers, eu ia dizer, não vai acontecer isso. Essa sequência aí de 10, 12 dias é uma no sentido do avanço de Israel atrás da outra. Quer dizer, entrar dentro do sistema de inteligência do Hezbollah. E agora a suspeita é que estão dentro do sistema de inteligência do Irã. Do Irã? A suspeita é essa. O Ahmadinejad, claro, ele é opositor ao governo. Sim, ele disse. Do Irã. Não deixaram ele deputado, mas deu uma entrevista. Isso. E veja, e os fatos, isso é o que é o pior, não é retórica. Mostrado isso, os caras mataram o líder do Hamas em Teherã na posse do presidente. Quer dizer, e vai lá todos os alvos. Então, ou seja, eu não duvido mais nada, viu? Eu não duvido mais nada disso. Então, é fato que o Irã tem uma capacidade militar que vai muito além do que ele fez hoje. E ele pode provocar estragos em Israel. A minha dúvida, estou sendo sincero, eu nunca li, não vi nada, ninguém falando, e nunca foi testado, é a capacidade de defesa do Irã. Aí é que está. A de Israel a gente sabe. Pode estar furando um ou outro míssil, aí o escudo protetor, os Estados Unidos está atento. Na vez anterior que o Irã agiu, a Inglaterra também entrou na guerra. Diretamente. Então, o sistema de Israel, que abrange Estados Unidos, Inglaterra, Jordânia, é muito poderoso. E do Irã? Não sabemos. Né? Então, a capacidade de defesa no país diz muito do ator. Veja o caso do Hezbollah agora. O Hezbollah, eu não vi um míssil do Hezbollah tentando derrubar um avião israelense, nenhuma bateria antiaérea, zero, não vi absolutamente nada. O Hezbollah não atinge um alvo. Aí eu tenho falado isso, o pessoal está dizendo que eu sou a favor. Tem que mentir, entendeu? Tem uma lógica agora, tem que mentir, tem que dourar a realidade. Eu acho que tem um pessoal aí que deve estar dizendo que o Nasser do Egito não perdeu a guerra, que é mentira. Né?
Então, o mundo árabe tem essas coisas. Mas, enfim, situação muito difícil do Irã. O que você falou, eu não considero improvável, mas não. Não considero. Ué, numa outra situação, Israel não fez isso com o Iraque? Atacou o que seria as usinas nucleares do Iraque na década de 80 e fez outros ataques? É isso. Então, eu volto para o problema. Quando você tem uma ordem internacional, onde há um desequilíbrio militar muito grande, tudo pode ser feito. Há um ano de genocídio, ninguém toma providência. A China e a Rússia, eu estou falando da China e a Rússia porque os BRICS é o lugar onde a gente tem esperança. Porque, o que eles fizeram até agora com Israel? Nada. Absolutamente nada. Então, Israel está numa situação extremamente tranquila. Eu fico bobo de dizer, não, está isolado. Isolado onde? Mantém relação comercial, militar, tecnológica, cultural, com todo mundo. Não tem boicote, não tem nada. Né? Então, é uma situação péssima para a população do mundo árabe. Péssimo. O árabe islâmico, porque o Irã é persa. E muito bom para os governos árabes. Quer dizer, a distância da chamada Rua Árabe e do governo árabe sempre foi grande, é maior ainda. É esse disparate que traz à tona toda essa situação que hoje, particularmente, está vivendo o Líbano. Entrou na roda. Vai entrar a Síria, provavelmente. Todos vão entrar nisso. Quem se opor a Israel vai acontecer isso. Infelizmente. Estou muito pessimista. Não consigo ver saída nisso. Entendeu? Você olha... eu repito, a saída pode ser uma grande potência. Hoje eu já disse que eu estou com saudade da Guerra Fria. Saudade da Guerra. O Rodrigo até falou da Guerra Fria aqui. Eu falei disso. Se tivesse, quer dizer, na época da União Soviética... Era óbvio que eles entrariam, né? Não precisaria nem entrar, não faria, né? Claro. Não haveria o primeiro colocava movimento. Não. E Israel testou, né, professor? O exemplo. Israel testou e viu que não há oposição. Quer dizer, nesses últimos movimentos, Israel já fez o teste. Eu vou fazer o que eu quiser, que de lá do outro lado não vem. A China é uma potência econômica e militar que está cuidando ainda de se fortalecer, ganhar mais musculatura. E a Rússia tem a guerra na Ucrânia e não vai entrar nesse conflito agora. Então o Irã... Olha, Israel apostou, em termos de jogo, o Nasrallah blefou, o Irã, vamos ver se não está blefando, Israel está apostando, está pondo as fichas. Quem joga pôquer sabe disso. Mas o episódio que eu gosto de contar da Guerra Fria foi na Guerra de 73. Está registrado, está documentado porque foi gravado. Os Estados Unidos é bom que eles gravam tudo. O Brezhnev, as tropas israelenses iam tomar Damasco. O Brezhnev ligou para o Kissinger e disse assim, para agora. Parou a tropa. Israel ganhou a guerra, mas não tomou a colina de Golã e não foi para Damasco. Muito bem. Porque tem limite. É isso. Entendeu? É isso. Agora não tem limite. Não tem. Quem de nós aqui ou no mundo ia imaginar que um ano de genocídio? Um ano. Massacre. Ninguém ia imaginar. E nada acontece. Até antes dos peitos de Iraque, o Hezbollah ninguém enfrenta. Foi lá, enfrentou, arrebentou o Hezbollah. Não vai fazer incursão por terra. Incursão por terra. Exato. Então... Obrigada. É o que você falou, Rodrigo. Está fazendo tudo, mas é isso. Quero agradecer, professor, a sua presença aqui. É sempre um prazer conversar contigo, professor de Relações Internacionais, Reginaldo Nasser. Um abraço, até mais, professor. Obrigado, Nasser. Vai. É uma fala, tem pessimismo, mas muito real, né? Não, inclusive da divisão dentro do Líbano. Essa perspectiva de luta de classe. Você pega uma elite libanesa a favor também. Porque quer derrotar o Hezbollah no sul. Exatamente. Então, acabou a fala do professor, acaba qualquer inocência. Quero trazer aqui a informação que, mais uma vez, do avião presidencial que teve um problema técnico no ar e está retornando ao México. A gente tem aqui as imagens, olha só, do percurso do avião nesse momento, né, acompanhando aqui aquela Flight Aware, que faz normalmente o acompanhamento de todos esses percursos, né, das aeronaves. Né? A gente pode monitorar todos os voos. Todos os voos estão registrados ali. Põe na tela mais um pouquinho, por favor. pessoal. Enche a tela aí se puder, por favor.
A gente tem aí a imagem justamente do percurso ali que está sendo feito para gastar o combustível para que essa aeronave presidencial retorne para a Cidade do México. Eu fico um pouco tenso olhando esse avião dando volta assim, né? O pessoal nas redes sociais é um clima de uma certa tensão, né? Embora tudo que é nota oficial é que tudo tranquilo, tudo na paz, mas deixa um clima de apreensão realmente. Tenho aqui uma nota também aqui do comandante da Aeronáutica, Marcelo Canites Damasceno, mais uma vez esclarecendo essa questão da aeronave presidencial que está transportando o presidente Lula no trecho entre México e o Brasil, que apresentou um problema técnico depois da decolagem do aeroporto na Cidade do México, e dizendo o seguinte: realizados esses procedimentos de segurança para a solução do problema apresentado, os pilotos estão aguardando, então, o consumo do combustível necessário para retornar ao aeroporto, onde foi feita a decolagem. Vai trocar, então, a aeronave e regressar a Brasília, de acordo aqui com a nota que eu recebi. Troca o avião, troca a aeronave? Vai ter que trocar, é o que diz aqui o comandante da Aeronáutica. Então, não foi qualquer probleminha. Não foi qualquer Então, probleminha. o que está sendo feito agora é um procedimento de esvaziar o combustível. Também a Agência Brasil já fez uma publicação aqui justamente sobre essa questão, né? E como a Força Aérea Brasileira também se pronunciou em nota a respeito disso. Apresentou um problema técnico e agora está aguardando esse esvaziamento para a decolagem no aeroporto do México. Chico e Rodrigo, informações que a gente tem aqui Vamos até aguardar. o momento. Muito bem. Continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando, então. A gente quer também trazer informação aqui das bets do ministro Fernando Haddad. Ele falou hoje, anunciou uma série de medidas que estão sendo tomadas, Chico, para frear esses avanços, né, dessas plataformas todas. Entre as ideias estão de limitar o valor das apostas e de restringir a publicidade das bets. A gente tem imagens aqui do ministro Fernando Haddad, da fala dele. Vamos assistir. Está tudo sendo discutido para limitar, né, as formas de pagamento para proteger as famílias, né? Hoje nós temos uma reunião também sobre publicidade. A gente está chamando aqui o Fonar e a Beth, que elas estão meio comigo, que a pega esses assentos. A gente entende que é urgente na tomada de providências para evitar esse assédio televisivo, né, de meios de comunicação. Muito bem, então aí a fala do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, hoje está começando a contar, né, Chico, aquele prazo de 10 dias para que os apostadores resgatem os valores. Eu estou igual o Nasser em relação à questão do Oriente Médio. Esses apostadores não sei se vão receber grana nenhuma não, viu? Quem pendurou seu dinheirinho lá na... Um bocado de bets clandestina, não tem nem endereço. Eles ficam mudando, inclusive, do endereço virtual. Eu não daria muita esperança. Eu acho que o governo deveria tentar bloquear já as contas desse povo todo, das bets, porque eu sinto muito se o garoto, a garota, alguém que apostou, o viciado que apostou, se vai receber algum centavo desse povo, porque ali é ladruagem, não é bet, não, é ladruagem. É isso, Chico. Aí o Haddad disse que que poderia até derrubar, né, esses sites aí das bets, né, mas só que ele deu esse prazo de 10 dias. Eu acho que tem que bloquear a conta desse povo, dos donos dessas bets, os que encontrarem, porque um bocado de gente você não vai nem encontrar mais. A ideia do Haddad é não prejudicar quem tem o dinheiro nas plataformas. Mas como é que você vai encontrar esse povo? São clandestinos. Vem para... Tem muitos que são de fora, vem para tirar o dinheiro do povo. Não tem nada de santo nessa parada. Tomara que consigam reaver seu dinheiro. Só muito rápido, que nós estamos com o tempo aqui se esgotando. Uma boa notícia no meio desse caos, né? A agência Moody's subiu a nota do Brasil, a classificação de risco do Brasil. Finalmente uma boa notícia nessa terça-feira. Está a um nível apenas do grau de investimento. O Haddad vem falando sobre isso, que não há motivo nenhum para o Brasil não estar como grau de investimento, com uma economia sólida e com o Lula estável. fizeram visitas, conversando... Sim. E hoje a Moody's deu a resposta, agora falta um degrauzinho para voltar para o grau de investimento. É uma boa notícia, mais uma para a economia brasileira. Conseguiu achar uma boa notícia. É isso. Tem mais uma. Opa! É boa notícia? É isso que você quer, né? É isso? Então vou trazer aqui. A TVE da Bahia também anunciou hoje que não vai mais transmitir, né, exibir os anúncios publicitários das bets. Excelente notícia. Durante a transmissão dos campeonatos de futebol. Então,
emissora diz que essa decisão levou em conta justamente os prejuízos sociais, econômicos Aplausos e pra TV psicológicos Bahia. das apostas, gente, Muitos causados aplausos. pelas apostas. Olha só, a TV Bahia, só para a gente ter uma ideia, né? Transmite mais de 80 jogos de todos os campeonatos de futebol lá da Bahia, chegando a ser líder de audiência, inclusive. Isso. Eles mandam muito bem. Foi a primeira emissora a anunciar o veto de propaganda das bets. Então, uma iniciativa importante. O diretor da TVE até publicou uma fala, ele disse: como uma emissora pública, a TVE reafirma o seu compromisso com o bem-estar da população baiana e a diminuição das desigualdades sociais e econômicas. Não faz sentido estimular que as pessoas percam dinheiro e acumulem ainda mais dívidas. Pelo contrário, nosso papel é alertar sobre os perigos e impactos perversos e educar a população. A gente teve até uma Flávio, reação. parabéns. Bela decisão. Boa Eduardo decisão. Moreira falou sobre isso também, né? Ele comentou essa decisão da TVE da Bahia. Vamos assistir rapidinho? Vamos lá. Isso é importantíssimo porque marca a primeira emissora de televisão que toma essa decisão. E tomou essa decisão, está escrito no release, por causa dos estudos que foram divulgados, mostrando os males que essa pandemia de bets estão fazendo para a população mais pobre brasileira. Eles precisam de publicidade, eles vão continuar fazendo publicidade com, enfim, empresas privadas, com empresas públicas, mas não vão mais aceitar esse tipo de publicidade. Parabéns à TVE da Bahia, e vocês são um exemplo, e a gente espera que isso seja o primeiro passo, né? E que várias outras empresas se sintam constrangidas e tomem suas atitudes também. Palmas para vocês. Vamos junto na luta. Muito bem, gente. Quero avisar vocês todos que estão acompanhando essa situação. A gente trouxe aqui informações a respeito do avião presidencial do presidente Lula, que está fazendo ali o esvaziamento do combustível para voltar à Cidade do México e fazer esse pouso. A gente vai continuar atualizando essas informações todas no nosso site, clnoticias.com.br. E a partir da amanhã, né, a partir das 7 horas da manhã também, o Leandro Demore e o Desperta vão trazer informações a respeito disso, com certeza. Vamos trazer outra boa notícia aqui, Chico? Gosto Agora muito. você quer boa notícia, eu vou trazer um monte gosto. para você. Porque o ICL Notícias sabia que a gente está no top 3 da categoria de melhor canal de notícias de jornalismo lá do Prêmio Best? Sim. Gente. Mas isso aí é culpa, sabe de quem? Da nossa comunidade, né, do ICL Notícias. Quem tem essa comunidade tem tudo, né? Os caras chegam junto. É isso, Chico. Importante dizer, né, o quanto o apoio de vocês todos, da nossa comunidade, é essencial para essa conquista. Então, a gente entrou nesse top 3 da categoria de melhor canal de opinião com o ICL e também de melhor jornalista influenciador com César Calejão. Parabéns, Calejão. Mas esse, Olha já só, que estamos em hein, semana da eleição, meu voto é seu, Calejão. E do ICL também. É isso aí, 3 vezes ICL no maior reconhecimento da internet brasileira. Tá faltando também garantir a disputa com o Eduardo Moreira na categoria influenciador de economia e negócios. O EBEST está na segunda fase da votação agora, hein, para definir os top 10 finalistas. Então, a gente conta com o apoio de vocês. Bora votar, gente? Então, icl.com.br/IBEST para votar em todo mundo. A gente vai garantir a classificação do Edu, vai votar no Calejão, vai votar no ICL, vai votar em todo mundo. Para fortalecer aqui. Tem que ter jingle de campanha. Senta o dedo, vamos passar. Senta o dedo no voto, é isso aí. Agora a gente fica com espiritualidade na ação. Agora com a Rebeca Neto e o Frei Davi, espiritualidade e participação política. Você começa a acompanhar a partir de agora, é só permanecer no link. A gente está de volta amanhã a partir das 7 horas. A gente no ICL Notícias, segunda edição. Também, Rodrigo Viana, Chico Sá, amanhã estaremos aqui firmes e fortes. Valeu, gente. Obrigada e até amanhã, gente. Boa noite. Quer aprender a ganhar milhões muito facilmente, sem sair de casa e sem trabalhar? Esquece isso, irmão. Não aprende isso não, porque isso tudo é golpe. Não tem esse jeito. Agora, que dá para aprender uma maneira de construir patrimônio e fazer do dinheiro que você ganha o melhor possível, não se endividando e conseguindo com o tempo equacionar a sua questão financeira, isso dá para fazer. Com conhecimento, com passo a passo, com um guia. E eu preparei esse guia para tornar a sua vida mais fácil. Esse guia se chama o Guia para a Liberdade Financeira e vai ser ensinado numa aula única. A aula vai acontecer dia 13 de outubro, um domingo, às 8 horas da noite. Para você se inscrever e assistir com a sua família é grátis e é rápido.